Daí. O Guepardo Global Trade, que é uma solução muito especializada, né? Como que ele pode ajudar, né, na toda esse acompanhamento do catálogo, criação de versões, enfim, como que ele pode apoiar os nossos Eu acho que um clientes? pouco do que a gente falou aqui, assim, nós temos tanto um momento de criação inicial do cadastro, né, onde você tem empresas, por exemplo, que tem, a gente, né, inclusive clientes nossos, assim, que tem milhares de itens cadastrados, ativos no RP deles e que ele vai precisar de ferramentas que ajudem ele a fazer uma carga inicial. E no segundo momento você tem essa dinâmica de mudanças, assim, tanto essas mudanças trazidas pelo governo ou pelos órgãos anuentes, porque de repente você tem lá um órgão como o IBAMA, por exemplo, vai te pedir uma informação, um atributo novo ou um valor novo dentro daquele atributo que você vai ter que reclassificar o teu cadastro. E ao mesmo tempo você tem uma dinâmica de criação, né, de novos produtos, novos produtos que você vai importar, por exemplo, para produzir um novo componente, alguma coisa que a tua empresa faz. E isso você vai ter, assim, hoje a gente sabe, por exemplo, quanto que as empresas investem, por exemplo, em gestão centralizada de dado mestre de material. Por ser uma atividade complexa, sem você falar ainda em catálogo de produtos, né? A gente tem situações, por exemplo, onde os clientes desenvolvem, por exemplo, workflows ali que passam por várias áreas, porque não existe aquela pessoa única que sabe tudo sobre o produto. É como você falou, às vezes nem dentro da empresa só. Às vezes você precisa ir Fora. fora da empresa para conseguir ter esse cadastro. E o governo ele sempre teve esse interesse muito forte, né? A gente vê nos próprios SPEDs, por Isso. O exemplo, SPED é um o exemplo. nível de detalhe, por exemplo, que você tem para o teu bloco de cadastro lá de produtos, por exemplo, que você tem lá no SPED fiscal, no SPED contribuições, ele é muito mais detalhado e muito mais rígido do que você tem, por exemplo, nos outros blocos ali de cadastro de parceiros, etc. Assim, no cadastro de material, por exemplo, você não pode nem trocar um código de material de um mês para o outro sem você ir lá e dizer assim, ó, o código anterior era esse, porque ele quer ter exatamente essa rastreabilidade, que entra um pouco na questão do versionamento que você falou. Então, a ferramenta que os contribuintes precisam ter, né, os importadores, que também ajude a gerenciar essa complexidade do versionamento, exatamente para ele se manter adequado. A gente deu alguns exemplos, né, do cabo acho, com 15 atributos, né, mas tem casos que a gente tem 70 atributos. Então, assim, é uma complexidade bem grande mas que a gente vai conseguir Vencer. ajudar a vencer e ajudar nossos clientes a isso. É uma mudança de paradigma, né? A gente está saindo de uma descrição genérica e bem, assim, né? É difícil de você manter um padrão ali entre uma e outra para ir para um cadastro completamente individualizado. E tem também o desafio, assim, que o governo ele não aceita duplicidade nesses cadastros, no teu catálogo de produtos. Então, se você tem vários produtos similares, por exemplo, que vão compartilhar o mesmo catálogo de produtos, você tem que ter esse mapeamento correto, né? E eu até digo assim, hoje a gente existem empresas especializadas, por exemplo, em fazer classificação de mercadorias, que cobram caro, inclusive, né? Que pegam esse microfone aqui e falam, ó, esse aqui é um microfone assim, assado, direcional, etc. E isso aqui é essa NCM. Agora vai ser isso, só que com muito mais, um nível de detalhe muito maior. Exatamente porque, né, você vai ter essa quantidade de atributos enorme para classificar corretamente aquele material. Quando a gente está vendo o mercado de tecnologia também se moldar, como é uma obrigação recente, nova, o mercado de tecnologia está se posicionando. A gente está vendo vários fornecedores que vendem solução de catálogo para te ajudar a pegar a sua base de dados e montar o catálogo. Você tem soluções que ajudam a manter o catálogo. E você tem que ter a solução para tocar o catálogo no dia a dia, com essas mudanças que o Tem Sérgio das acabou de comentar, versões. das versões. O que nós conseguimos fazer dentro do GTM é fazer uma solução que entrega todo esse pacote. Você consegue montar o seu catálogo, você consegue também dar a manutenção no seu catálogo. Surgiu um item novo na integração lá com o SAP, apareceu aqui um item novo dentro do GTM. A gente vai ter já o alerta para fazer a classificação, montar o item, transmitir o catálogo, para depois conseguir fazer a LPCO e a do INPE.
E também quando algum item do seu catálogo cair, né? Você vai ter isso visualmente super acessível ali para o usuário do dia a dia, para o operador, para conseguir dar essa manutenção. Então, pessoal, fiquem atentos. Muita gente olhando, buscando tecnologia para montar o catálogo, não resolve o seu problema como um todo, resolve o início do seu problema. Nem a inteligência artificial, né? A gente tem visto alguns concorrentes aí com soluções de inteligência artificial que lê os dados do passado e monta os atributos, né? O grande problema, ler dados do passado, você não tem a informação no seu histórico que estão pedindo os novos atributos. Sim. Então, o que acontece? O perigo da inteligência artificial alucinar e dar respostas que não existem no texto. Então, esse é um ponto de muito cuidado quando testarem essas tecnologias, fiquem atentos a isso. A inteligência artificial moda ainda, né? é ferramenta, não vai decidir por você. Sim. Tem que ter humano. Nós temos um time fortíssimo dentro da NTT, um movimento global sobre esse tema de inteligência artificial, né? Vocês podem até falar mais do que eu. E a gente também está se preparando para lançar uma solução. O problema são esses desafios de não ter o dado para a inteligência artificial consultar e achar a melhor resposta. Ela tem que ser usada de forma que ela te auxilie, mas não que ela te substitua, porque exatamente assim, o risco... Vai ter uma decisão final que é o humano quem vai lidar com ela. E assim... e nesse momento em que todo mundo está, ou já em alguma etapa da jornada, mas do outro lado o órgão anuente está percebendo que aquilo que eles construíram ao longo dos 4, 5 anos precisa ser mudado. Há pouco tempo teve uma live da Anvisa em que eles disseram com todas as letras que estão revisando os atributos. E os atributos da Anvisa não são pequenos. São produtos complexos, são produtos que requer 1, 2, 3... vários departamentos envolvidos para ter uma informação e dar aquela informação. E isso está gerando nessas empresas uma necessidade de que eu dei uma carga, mas agora eu preciso fazer a manutenção. Como é que essa manutenção também vai ser simples? E como é que eu vou envolver, através de uma tecnologia, vários departamentos, para quê? Para eles nos ajudarem a fazer todas essas coisas. Porque no primeiro momento... eles sentaram com todos os órgãos e disseram o que vocês querem, sentou com a sociedade civil, o que pode ser cumprido, o que não pode ser cumprido. Foi um trabalho multidisciplinar. Mas uma coisa é o treino, outra coisa é o jogo, e o jogo está aí. Sim. Ainda esse jogo dentro de uma empresa, igual o Sérgio trouxe aqui, que tem uma estrutura para tratar um cadastro de materiais com uma responsabilidade, como o Sérgio colocou, até já tem um ponto super a favor. Ele já tem processos maduros dentro da organização para cadastro de itens, né? Uhum. Mas não é a realidade de todo mundo. Não. E tem um desafio também que é quando você tem o teu agente, né, o teu despachante, que vai gerir o teu cadastro do catálogo de produtos, e você tem o teu ERP aqui, por exemplo, com o teu mestre de materiais, digamos assim. Então, assim, você tem uma outra empresa, na verdade, que está responsável por tocar o teu processo aduaneiro, consumindo informações que você tem que entregar para ele de forma detalhada, muito precisa. Detalhada. E vale lembrar, no Guepardo GTM tem uma feature onde o seu despachante consegue acessar todos os seus dados com controle de restrição do que ele pode visualizar, e ele participa do seu processo de catálogo de produtos sem você ter que terceirizar para ele fazer isso no software dele. Sim. Isso traz para o nosso cliente uma segurança de compliance muito grande. Eu aproveito os dados do ERP, né? Eu importador, dentro do Guepardo GTM aproveito todos os dados do ERP ou do software de onde vem as tabelas mestres, faço um trabalho com a engenharia, envolvo o despachante e depois eu transmito isso depois de aprovado. Então a gente tem todo um ecossistema de tecnologia para controlar isso, para montar o catálogo e também para fazer a manutenção. Sim. Tá?